Meus irmãos, minhas irmãs, chegamos ao terceiro domingo da Páscoa e chegamos neste domingo da Páscoa bem situados, sabendo onde nós estamos. Nós estamos nesse momento ainda sentindo fortemente a morte do Papa Francisco e rezando para que os cardeais em Roma sejam bem sensíveis e tenham bastante discernimento neste momento de acolher o Espírito Santo de Deus. Que pelo discernimento nos mostra o caminho a seguir. Um caminho que é o caminho que os apóstolos tiveram que seguir. E nós ouvimos nos Atos dos Apóstolos que foi conflitivo seguir Jesus. Seguir Jesus é conflitivo. Quem acha que seguir Jesus é tudo de boa, não tem desafio, não tem que tomar decisões, viram que os apóstolos foram açoitados e que Pedro diz: é preciso obedecer antes a Deus que aos homens. É bom que hoje lá em Roma os cardeais estão lendo isso também e saibam que nós temos que obedecer a Deus, não o presidente dos Estados Unidos, nem os interesses de nenhum outro, nem interesses econômicos, nem políticos. O seguimento de Jesus é conflitivo, porque se contrapõe a esse modelo meritocrático, a esse modelo econômico, a esse modelo político concentrador de poder e fabricante de guerras. Por isso a indignação de que o próprio site da Casa Branca apresente o presidente Trump com os trajes papais. É uma provocação que esta leitura mostra bem para nós. Mandaram açoitar os apóstolos. Nós somos açoitados por interesses, por ideologias, por interesses nesse momento aqui em São Paulo. Somos açoitados pelo mercado imobiliário, pela especulação imobiliária. Quando dizemos, e como dizia o Papa Francisco, moradia para todos, todos têm que ter direito à terra, ao trabalho, a um teto. São os 3 T's que o Papa Francisco fala: a terra, o trabalho e o teto. O teto é a moradia. E nos açoitam quando nós dizemos esse mercado imobiliário que está assolando a cidade de São Paulo e muitas cidades do Brasil, tem o interesse de quê? De especulação, de ganho. A moradia se tornou uma mercadoria, quando deve ser um direito para todos. Só fazer uma simples pergunta: esses que trabalham a escala na construção civil não é nem 6x1, é 7 e 0, não tem descanso nenhum. Eles vão poder morar nessas casas que eles fabricam, nessas casas que eles constroem? Esses trabalhadores que vêm de longe para trabalhar, algum deles vai morar nessa casa, nesses estúdios, nesses apartamentos que eles fazem? Então, o seguimento de Jesus é conflitivo. Quando a gente diz isso, algumas pessoas se assustam. Mas o seguimento de Jesus é conflitivo, porque entra em conflito com o interesse dominante, entra em conflito com o interesse do mercado. Mas o que isso tudo tem a ver com a nossa fé? Se nós cremos no Deus da vida e do Deus que quer vida para todos, se nós somos irmãos,
não é lícito um irmão explorar o outro. Não é lícito fabricar uma desigualdade que mata. A desigualdade mata. E esse é o título do relatório da Oxfam. E a desigualdade, além de matar, danifica a saúde mental. Você não ter comida para dar para os teus filhos, você não ter água, tudo virou mercadoria. Respirar o ar envenenado, poluir as florestas, derrubar o verde, tudo isso é um atentado à criação, é um atentado a Deus que nos criou. E por isso nós cantamos: eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes. Não deixastes de rir meus inimigos. A gente reza, canta e não acredita. E diz aqui o Salmo: vós tirastes minha alma dos abismos e me salvastes quando estava já morrendo. Porque o segmento da proposta de Jesus te põe em risco. Nós não temos que ter medo do risco. Por isso a gente diz: escutai-me, Senhor Deus, tende piedade. Sede, Senhor, o meu abrigo protetor. Transformaste o meu pranto em uma festa. Senhor, meu Deus, eternamente hei de louvar-vos. Não foi isso que nós cantamos? Nós estamos pedindo forças e ter a Deus como abrigo e proteção, e transformar o nosso pranto numa festa. Isso é empenho, e um empenho de resistência, um empenho de compromisso. Nessa semana em Aparecida, nós lançamos com o arcebispo, estavam lá 2 provinciais, dos franciscanos e dos redentoristas, com o arcebispo Dom Orlando e com as irmãs mensageiras do amor divino, lançamos a pedra fundamental do refeitório do Papa Francisco, que começará a ser construído no terreno da Casa das Irmãs. E o que vai ter lá? Um lugar acolhedor, tranquilo, misericordioso, amoroso, com uma capela, para que os irmãos e irmãs em situação de rua possam se alimentar. Hoje o Evangelho, Jesus diz para os apóstolos: vinde comer. Nós temos que dizer para os peregrinos, para os que estão pelas ruas: vinde comer. Jesus é tão amoroso, tão amoroso. O Evangelho de hoje mostra um Jesus de uma delicadeza, de uma amorosidade e de uma preocupação com as pessoas. Esse trecho do Evangelho de hoje, cheguem em casa, leiam outra vez, peguem a sua Bíblia, tirem o pó e leiam. Está dizendo: Jesus apareceu de novo aos discípulos, à beira do mar de Tiberíades. E diz: a aparição foi assim. Esse trecho do Evangelho traz números que são muito interessantes. Esse primeiro número, o evangelista quer mostrar que são 7 os que estavam ali. E ele, de propósito, põe o número 7, porque quer dizer, é plenitude, é para todos. E é completa. Por isso que o candelabro tem 7 braços. O número 7 é um número que sempre está presente, como são os 7 sacramentos, os 7 dons do Espírito Santo. Vamos contar, ver se tem 7. Me ajudem a contar. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé,
Natanael, os filhos de Zebedeu. São quantos os filhos de Zebedeu? 2. Já deu 5. E outros 2. Deu 7. Está vendo? Esse 7 é proposital. Quer dizer, para todos. Para todos. Só que, eu já falei para vocês, quando fala Simão Pedro, vai dar um dentro e um fora. Quando fala só Pedro, vai dar um fora. Quando fala Simão, vai dar um dentro. E aí a gente vê aqui. Eu vou pescar. Então fala Simão Pedro, vai dar um dentro e um fora. Eu vou pescar. E eles disseram, também vamos contigo. O fora foi esse. Vou pescar. Jesus tinha ressuscitado, apareceu para eles, já 2 vezes, essa é a terceira, e ele volta para o trabalho anterior. Ao invés de fazer e testemunhar que Jesus está vivo, ele voltou para pescar. E os outros foram com ele. Quiseram seguir o Pedro e não Jesus. Está vendo? É para seguir Jesus. E eles trabalharam a noite inteira e o que aconteceu? O que aconteceu? Não pescaram nada, porque Jesus já disse no Evangelho de João, sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Eles trabalharam a noite inteira e não pescaram nada. E Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Não sabiam porque eles voltaram a fazer o que era o anterior. Jesus tinha pedido para eles serem pescadores de homens e não de peixes. Eles voltaram a ser pescadores de peixes. Não acreditaram em Jesus, por isso que eles não o reconheciam. Então Jesus ainda disse para eles, esse pedacinho aqui é tão impressionante. Jesus fala para eles, moços, tens alguma coisa para comer? Olha o que Jesus pergunta, se tem comida. É interessante como Jesus é concreto, né? Ele não pergunta outra coisa. Vocês fizeram isso? Vocês estão pensando isso? Vocês estão com bons pensamentos ou maus pensamentos? Jesus não perguntou isso. Perguntou, vocês têm aí alguma coisa para comer? Eles disseram, não tem, não. Por isso Jesus diz, lançai a rede à direita do barco e achareis. Esse texto aqui não está dizendo que Jesus é da direita, não, porque esse conceito de direita e esquerda não existia naquele tempo. A direita, na Bíblia, e por isso que Jesus está à direita do Pai, é o lado da misericórdia. Eu já cansei de falar isso e tem gente que fica repetindo asneira. Por isso que no Evangelho diz que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua direita. O que quer dizer? A mão direita é a misericórdia e a mão esquerda é a justiça. A justiça não entende a misericórdia. Por isso que ela não deve saber, porque ela não entende. Se vocês não entenderem, também me perguntem. Que eu também não entendo, mas procuro entender. A direita, por isso que Jesus está à direita do Pai, porque Ele é a misericórdia. A direita é a misericórdia. A esquerda é a justiça. Não é o conceito que nós temos de direita e esquerda, que é da Revolução Francesa. É o conceito bíblico. Por isso que, aí tem gente que diz assim, vocês ficam mostrando que estão fazendo isso e aquilo, o que a mão direita faz, a esquerda não saiba. É uma interpretação atrapalhada. Porque o próprio Evangelho de Mateus, onde está escrito isso, diz, quando você acender a lâmpada, não põe embaixo da cama, mas em cima da mesa, para que todos vejam a luz e sejam iluminadas por ela, e glorifiquem vosso Pai que está nos céus.
E Jesus não mandou esconder a luz. Por isso ele diz, não pode ficar escondida uma cidade construída no alto de uma montanha. E ninguém acende a luz para pôr embaixo da cama, mas em cima da mesa. Então Jesus não está pedindo para esconder. E ainda diz no texto de Mateus, para que vejam vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Que confusão, Regina, que eu estou fazendo ou não? Me fala o que está confuso. O claro não é para esconder as boas obras, elas têm que ser luz. E a direita é a misericórdia. Por isso que a mão esquerda não entende. É aquilo que eu já comentei aqui, aquela frase que até hoje tem gente me contestando, aquele pensamento do biblista Alberto Maggi, se é justo, não é amor. É difícil isso, né? Se é justo, por quê? Justo é o dar para você o que é teu. Isso é o justo. Justo, quem é advogado aqui? Tem algum causídico por aqui? Aqui. O que é o justo? É dar a cada um o que é dele. Não é isso a justiça? É garantir o que é dele. O amor é meu, não é teu, mas eu dou para você, porque você precisa, mais do que eu. Não é justo, porque não é teu. Por isso que ninguém é obrigado a amar. O que é teu é teu. O que usurpa diz, o que é teu é meu. E o que ama diz, o que é meu é teu. Percebem a diferença? O justo é, o que é meu é meu. O egoísta, o que é teu é meu. E o amor, o que é meu é teu. Hoje a gente entende. É difícil de entender isso? Ou deu para entender? Então, o amor não é teu, é meu, ou é de outro, mas você precisa, por isso eu te dou. Ah, mas não é justo, mas é amor. Isso é o amor. E eu achei interessante um Instagram que, eu não sei se falando isso, vou fazer propaganda do Instagram, desse aí, falando, e é um Instagram de misericórdia. Aí eles mandaram agora uma mensagem para mim, dizendo assim, Jesus é misericordioso, mas é justo. Por que será que as pessoas se incomodam tanto? Porque diz, e aí pega aquela frase da mulher adúltera e diz, nem eu te condenei, vai em paz, mas não peques mais. Porque se você pecar, você vai ver só como é o quinto dos infernos. As pessoas confundem porque a misericórdia de Deus nos constrange. A misericórdia de Deus nos questiona. A misericórdia de Deus mostra como que muitas vezes nós somos mesquinhos. E aí a gente fica repetindo. Está dando pão para vagabundo. Está defendendo o bandido. Pois é, mas como é difícil entender Jesus. E às vezes, os mais religiosos até fazem um Instagram da misericórdia, mas não entendem o que é a misericórdia. Dom Luciano sempre dizia, amar não é dar para o outro aquilo que você não precisa mais. Amar é dar para o outro aquilo que é teu, que você precisa, e ainda assim você dá. Isso é o amor. O amor da mãe que vê o filho com fome e tira a comida da boca para dar para o filho. E fica sem comer para que o filho se alimente. Isso é amor.
Quem vai fazer isso se não ama? Por isso que o amor de Deus nos constrange. Porque nós queremos amar com medidas, com lógicas meritocráticas, com retribuição. O amor de Deus é gratuidade. Por isso que a gente diz, estou na graça, porque Deus me trata com amor, com gratuidade. E Jesus chama, vinde comer. Jesus não pede nenhuma outra condição, só o chama. E é de uma delicadeza. E quando eles chegam na praia, o que é que tem lá? Brasas com peixe assado, pãozinho quente. Olha, um pãozinho quente com sardinha é bom demais. De vez em quando, na casa de oração, a gente faz sardinha assada e pãozinho quentinho, é bom demais. Já comeram sardinha com pão? É muito bom. E aí Jesus chama para que eles comam. E ainda pede para trazer algum desses peixes que eles pegaram, que eram quantos peixes? 153. Já falou do 7, já falou do 3, agora do 100. O que são os 153 peixes? Todos os povos conhecidos naquela época. Eram todos os povos, as nações conhecidas naquele tempo. Jesus está dizendo, é para todos, é para todos. Joguem a rede para todos. Pela misericórdia, todos virão. Por isso são 153. É para todos, para todos. E Jesus, nesta cena que é muito eucarística, e é eucarística, vai partilhar o pão e vai distribuir para todos eles. E aí vem o texto que foi colocado no final do Evangelho de João para limpar a barra do Pedro. Por isso que Jesus vai perguntar 3 vezes, e é comovente. É um dos trechos do Evangelho que mais me comove. Jesus pergunta, tu me amas? Mais do que estes, tu me amas? E ele vai responder, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. E de novo Jesus pergunta, Simão, filho de João, tu me amas? E quando pergunta pela 3ª vez, o Pedro fica triste, porque lembra as 3 negações. Quando Jesus nos pergunta isso, nós também lembramos as negações, quando nós nos negamos a amar Jesus. Eu nunca nego amar Jesus. Quando você maltrata os irmãos de Jesus, quando você maltrata os pequenos e os pobres, você está negando Jesus. Por isso, ele pergunta pela 3ª vez, Simão, filho de João, tu me amas? E que nós possamos fazer dessa resposta a nossa oração. Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Vamos dizer todos juntos? Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E se você ama mesmo, Jesus vai fazer o pedido para Pedro que ele nunca tinha feito. Segue-me. É isso que Jesus nos pede hoje, mais uma vez. Segue-me. Segue-me. Vem comigo. Vem nos meus passos. Caminha atrás de mim. Segue-me.
O amor leva ao seguimento. O seguimento leva à cruz. E a cruz leva à ressurreição. Bendito seja Jesus.